queridos, a graça e a paz, uma alegria muito grande contar com a tua atenção, a tua participação em mais uma aula. Eu gostaria de começar com uma oração, então feche os seus olhos e abra o seu coração. Ó Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está no seu lar, com a sua família ou até mesmo sozinho, buscando te conhecer mais através deste estudo. Nós te pedimos, ó Senhor, que a tua mão protetora esteja sobre a vida de todos nessa noite, levando do teu amor, levando da tua paz, da tua cura, da tua provisão, resolvendo as causas na justiça. Que este estudo bíblico aqui, meu Pai, seja uma resposta na vida de muitas pessoas. Tudo isso para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Começando a aula de hoje nós falaremos sobre o livro de Juízes. Mas antes de nós falarmos sobre o livro de Juízes, eu gostaria de te fazer um convite. Bem da verdade, a minha esposa Carol, ela teve a ideia de nós fazermos um plano de leitura bíblico até a Páscoa. Se não me engano, a Páscoa nesse ano será em 4 de abril, cai um domingo, onde nós celebraremos a Páscoa. E você que tem acompanhado esse estudo, você percebeu que a Páscoa é comemorado pelo povo de Deus a todo momento, lógico, numa data específica. Josué comemorou a Páscoa, foi o último livro que nós estudamos, e seria muito interessante nós entendermos um pouco mais da Páscoa, dos ensinamentos de Jesus, para nós celebrarmos essa data juntos, é lógico, cada um em o seu lar, mas com entendimento correto perante a palavra de Deus, para que não seja simplesmente um domingo com muito chocolate, não, mas celebrando o verdadeiro e real sentido deste dia. Amém? Então eu estou colocando aqui na tela um plano de leitura bíblico. Pessoal, é simples, é fácil. Nós teremos um plano de leitura diário até lá. Serão em torno de 63 dias, 62 dias, eu não me lembro ao certo, mas eu estou colocando na sua tela os primeiros dias só para dar um exemplo. Então, o nosso plano de leitura começa amanhã, dia 10/2. Neste dia, nós vamos ler duas passagens. Bem, na verdade, nós leremos dois assuntos. O primeiro assunto é o nascimento de Jesus anunciado a Maria. Então você vai ler amanhã, dia 10/2, você vai ler sobre o nascimento de Jesus anunciado a Maria, que está em Lucas 1, 26 a 56. E o outro assunto que você lerá no mesmo dia é o nascimento de Jesus, agora em outras duas passagens, Mateus 1, de 18 a 25 e Lucas 2, de 1 a 21. Então essa é a leitura que começa na quarta-feira. E na quinta-feira você vai para o tema específico do dia 11, que é Jesus reconhecido por Simeão, Ana e os magos. Então você vai ler nesse dia Lucas 2, de 22 a 38 e Mateus de 2 a 1 a 23. E assim por diante. Luiz, aonde eu consigo esse plano de leitura? Pois bem, aqui nas observações deste vídeo, após a aula, você entra de novo no nosso vídeo, que está postado aqui no YouTube, vai ter um link para você fazer o download. Ou você envie um e-mail que está agora aqui na sua tela, envie um e-mail pedindo este plano de leitura que se chama A Vida de Cristo. Eu te encorajo a você mergulhar nessa leitura bíblica. É uma leitura fácil, uma leitura agradável. Muitas das coisas que nós vamos ler juntos, nós já aprendemos em algumas aulas, então será muito fácil a leitura. Você pode ler em sua Bíblia de papel, você pode ler através de um aplicativo do celular e você até mesmo pode escutar. O aplicativo do celular ele traz um recurso de áudio. Se você não sabe como mexer
entre em contato conosco, mande um e-mail que nós teremos o prazer de te ensinar. Mas vamos juntos entender o real sentido da Páscoa e eu creio que neste dia Deus fará grandes coisas na sua vida. Amém? Bom, pessoal, vamos começar agora a falar um pouco sobre esse livro de Juízes, um livro muito interessante que pode ser aplicado nos dias de hoje. Mas deixa eu colocar na sua tela os principais livros ali, alguns, né, do Antigo Testamento. Então você vê os livros que nós já aprendemos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué. Esses 5 primeiros eram que formavam o Pentateuco, e agora nós estamos no segundo livro histórico, que é Juízes, tá? Para entender um pouco mais sobre esse livro, deixa eu colocar na sua tela uma outra imagem. Essa imagem já é bem conhecida, eu apresentei na última aula, que é a divisão entre as 12 tribos, os filhos de Jacó, né, que dão o nome para as 12 tribos de Israel, que foi após a conquista. Então, recapitulando, lembre comigo o que nós vimos na última aula. Josué conquistou a terra prometida para os antepassados e dividiu essa terra em 12 tribos. Então está aqui na sua tela as 12 tribos. E a partir daqui, depois da conquista e da divisão, começa o livro de Juízes. E o que trata o livro de Juízes? Bem, quando Josué ele conquistou a terra prometida, lembre-se da ordenança de Deus. O Deus tinha ordenado para o seu povo para derrotar todos os inimigos. Pois bem, Josué não teve tempo de fazer tudo isso e a missão agora de cada tribo era realmente conquistar toda a terra. Eles não podiam deixar sequer nenhum dos inimigos. Mas não foi o que aconteceu na prática. Muitos ali relaxaram. Então o livro de Juízes ele vai mostrar as pessoas conquistando, né, o território, mas também muitas tribos abandonando a fé de Deus, deixando de ser obediente a Deus, ou seja, desobediente. Pessoal, eu acho que vocês já estão cansados de ficarem escutando sobre o perigo da desobediência. Mas veja, desde o Jardim do Éden até o livro de Juízes, a desobediência é uma constância do povo. E do que nós tiramos de lição? Não desobedecer, porque acontece consequências mesmo com os filhos de Deus. A autoria do livro ainda ela é incerta, mesmo que alguns historiadores acreditam que foi Samuel que escreveu este livro. Nós conheceremos Samuel um pouquinho mais para frente. E ele foi escrito ali entre 1200 anos antes de Cristo. E por que o nome de Juízes? Bem, na verdade, Juízes não é um nome, vamos dizer assim, correto para o papel dessas pessoas. É uma questão de tradução do hebraico. Mas existiam algumas pessoas ali que eram o representante de Deus naqueles povos. E o que acontecia naquela época? O povo, eles estavam conquistando, estavam prosperando. E aí o povo começava a relaxar e o povo começava a adorar outros deuses. Nós também já vimos isso no passado. E quando isso acontecia, os inimigos do povo de Deus conseguiam vencer as batalhas, ou seja, o povo de Deus era oprimido. E toda vez que o povo de Deus era oprimido, o povo de Deus era judiado pelos seus inimigos, eles se arrependiam e eles clamavam a Deus. E por causa disso, Deus enviava um novo juiz para libertar o povo das garras do inimigo. Isso aconteceu muito. Acho que foi, se não me engano, foi 400 anos o período dos juízes, onde Deus levantava um juiz para ser o libertador, dava a vitória, o povo voltava a pecar, abandonava a fé, adorava outros deuses, Deus levantava um outro juiz. Foi em torno de 13
juízes que constam neste livro, trazendo libertação, e alguns dos juízes também não foram homens bons aos olhos de Deus. E por causa disso, o povo sofreu na mão de seus inimigos. Por isso, é muito importante nós termos líderes tementes a Deus, porque um líder temente a Deus traz paz para o seu povo. E agora eu estou colocando na sua tela um panorama, um breve panorama, não vou entrar no detalhe, mas do que se trata o livro de Juízes. Depois você pode voltar, você que quer conhecer um pouco mais, estudar esse livro, você pode voltar o vídeo aqui e dar uma olhada sobre todo o panorama, né, que começa com o resumo do livro de Juízes. Ele fala um pouco sobre a Terra Prometida e a partir de diante começam algumas guerras, juízes sendo levantados, o povo sendo oprimido até o final dessa história. E agora eu compartilho 2 versículos base, chaves, para nós entendermos o contexto da época. Juízes 2,17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Agora, Juízes 3,12. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Veja, as pessoas estavam abandonando a fé, e por causa disso veio julgamento, por causa disso veio tribulação. Mas como nós já aprendemos, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. E nesse período difícil para o povo de Deus, veja, e só foi difícil porque eles abandonavam a fé, porque eles adoravam outros deuses, porque eles faziam coisas que não estavam conforme a lei que Deus tinha dado aos seus antepassados. Mesmo assim, Deus levantava homens e Deus levantava homens tementes a Deus. E eram homens tão tementes a Deus, homens usados por Deus, que eles foram lembrados até no Novo Testamento, numa passagem que está em Hebreus 11, 32, 34. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefé, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Veja que Gideão, Baraque, Sansão são juízes dessa época, homens de Deus, homens ungidos por Deus que fizeram a diferença no meio do povo de Deus. Então, mesmo num ambiente difícil, por causa do pecado do povo, e quando o povo está nessa situação, só existe uma saída: se arrepender. E quando o povo realmente se arrepende, genuinamente, Deus levanta pessoas ungidas com o seu poder para ser um libertador. Então veja, se você está passando por alguma dificuldade, por algum tormento, reflita consigo, você sozinho, se você não está sendo desobediente a Deus. Se você estiver sendo desobediente em alguma área da sua vida, se arrependa, porque Deus levantará libertadores na sua vida. Um amigo seu, uma pessoa, ou até mesmo você, para sair dessa situação. Deixa agora dar outra imagem que eu estou colocando na sua tela, e aqui fica fácil de nós vermos todos os juízes dessa época. Então são 13 juízes, que começa aqui com Otniel, né, que ele era da tribo de Judá. Então lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês com as 12 tribos, cada juiz era de uma tribo. Então tem Eudê de Benjamim, né, Sangar, aqui ele é desconhecido,
a juíza Débora, que era da tribo de Efraim, Gideão de Manassés, Abimeleque da tribo de Manassés, Tola de Issacar, Jair de Manassés, Jefé de Manassés, Ibissá de Judá ou Zebulon, não se sabe ao certo, Elon da tribo de Zebulon, Abdon da tribo de Efraim e Sansão da tribo de Dan. Eu falarei um pouquinho mais em detalhe sobre 2 juízes, para a aula não ficar muito extenso. Eu falarei um pouquinho sobre Débora e também falarei um pouquinho sobre Sansão. Na coluna ao lado você tem toda a referência bíblica para seu estudo, se você quiser se aprofundar sobre as passagens de cada um desses juízes. E na terceira coluna você tem um opressor. Então vamos lá, pessoal. Tinha um opressor do povo, um povo que não era de Deus. Esse povo, ele oprimia os filhos de Deus. Então, vamos pegar um exemplo aqui de Sansão, de um juiz que nós falaremos mais para o final da aula. Qual que era o povo que estava oprimindo Israel, que estava oprimindo os filhos de Deus? O povo era o povo filisteu. Então, Sansão foi um homem levantado por Deus para combater os filisteus. Na quarta coluna, você vê o tempo de opressão de cada um desses juízes. Então, na época de Débora, por exemplo, tiveram 20 anos de opressão. Então, o povo foi oprimido por 20 anos. E logo na sequência, você vê o período de paz. Então, vamos lá. O povo é oprimido, o povo se arrepende, Deus levanta um juiz e depois desse juiz, se esse juiz for temente a Deus, Deus dá um período de paz. Então, Débora, veja, um dos maiores períodos de paz, como de Eudê, no tempo de Débora foram 40 anos de paz, porque tinha uma mulher de Deus no controle, governando toda a situação. A palavra certa para juiz não é um juiz como nós entendemos hoje, que simplesmente julga as causas. É como se fosse o governador daquele período, o governador de Deus, para não só julgar os casos, mas também para ser uma boca profética. O papel do juiz naquela época era ser a boca de Deus para o povo de Deus, para o povo de Israel. Outro exemplo aqui, no período de Sansão, foram 40 anos de opressão dos filisteus em cima do povo de Israel, até que Deus levantou Sansão para ser o libertador. E após isso, vieram 20 anos de paz. E o período de Josué, da aula passada que nós vimos para o período de Juízes, é um período muito distinto, porque Josué era um líder, era um homem de Deus, temente a Deus, ele obedecia a você. Bom, você conhece a história, só que o povo na época dos juízes era o oposto. Então eu estou colocando mais uma tabelinha, uma correlação para você entender as diferenças. Então na época de Josué, nós temos a vitória, liberdade, fé, progresso, visão espiritual, fidelidade ao Senhor, alegria, força, senso de unidade e o pecado condenado. Então, no período de Josué, você tem aqui, vamos dizer, um cristão verdadeiro. Você quer saber as características de um cristão, de um filho de Deus verdadeiro? São essas daqui do tempo de Josué. Ao contrário, no tempo de Juízes, nós temos o oposto. Ao invés de vitória, nós temos derrota. Ao invés de liberdade, nós temos servidão. Ou seja, o povo de Deus servia, por exemplo, os filisteus. O oposto, se no tempo de Josué tinha fé, no tempo de Juízes tinha descrença, porque eles deixavam de adorar a Deus e começavam a adorar outros deuses. Caso de Baal. Eu não vou nem falar o que Baal fazia, qual era o ritual de Baal, que era um outro deus, que vocês vão ficar atordoados. Vamos deixar isso mais para frente. Ao invés de progresso, tinha declínio. Naquela época, a ênfase era terrena. Se no tempo de Josué o povo pensava nas coisas espirituais, no tempo dos juízes o povo preferia as coisas da terra.
ou seja, apostasia ao Senhor, abandono ao Senhor. Em vez de alegria, eles tinham muito pesar, muita tristeza, um povo fraco, decadente, anarquista, e eles não eram preocupados com o pecado, eles não tinham este tipo de preocupação. Para eles, o pecado de nada importava, e por causa disso, eles sofreram as consequências. E agora eu coloco na sua tela uma outra imagem. Olha que interessante essa imagem. Lembra daquela imagem que eu mostrei sobre as 12 tribos, certo? Agora eu coloco, né, as tribos, as regiões e cada juiz. Então veja aqui embaixo, Sansão está ali em Zorá, Débora, onde está Débora? Aqui em Betel. Então você consegue ver no mapa, né, a geografia, onde foi a região de cada um dos juízes. Só a título de curiosidade para você. Pessoal, hoje eu estou resumindo bem a aula, porque o livro de Juízes, ele é um livro, vamos dizer, duro, porque ele tem muitas guerras, mas as guerras só aconteceram por causa do pecado do povo. Então eu não quero ficar compartilhando com vocês todas as guerras, afinal hoje é uma terça-feira, eu quero que todos vocês durmam na paz do Senhor, mas nós já aprendemos uma coisa, eu acho, né, pessoal? Vocês vão concordar comigo. Toda vez que um povo peca, que um povo vira as costas contra Deus, vem desgraça. Muitas pessoas não entendem isso. E muitas pessoas sofrem nos dias de hoje por causa disso. Por causa de algum motivo, elas viraram as costas para Deus. Veja, o povo de Deus, este povo que foi liberto das garras de Faraó, lá no Egito, lá na época de Moisés, repete, ciclo após ciclo, o mesmo pecado, de se voltar contra Deus, de esquecer Deus. Todo momento, isso é uma característica da natureza humana, nós temos que entender isso, da característica hoje também da natureza humana. Sempre que vem um período de bênção, um período de paz na vida das pessoas, por algum motivo elas tendem a parar de olhar para Deus, parar de olhar para Jesus, para começar a olhar para outras coisas, para outros deuses. Elas começam a dar mais valor para outras coisas do que para a palavra de Deus. Isso nós aplicamos nos tempos atuais. Então, cuidado, porque eu creio que Deus está fazendo ou ainda fará algo grande na sua vida. E quando isso acontecer, não se acomode. Não deixe de olhar em primeiro lugar para as coisas de Deus, para que o mal, para que os inimigos não avancem contra você. Mas talvez você esteja falando, Luiz, este tempo ainda não chegou na minha vida, mas eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por guerras. Mais uma vez eu reforço, arrependa-se, clame, busque ao Senhor, porque Deus levantará juízes espirituais na sua vida para te libertar dessa situação. Amém? Então, o resumo do livro é esse, pessoal, é um loop. Ora, o povo estava na paz, começava a pecar, eram massacrados pelos inimigos, se arrependiam e Deus levantava um novo juiz. Mas agora eu gostaria de falar de dois juízes. Um é uma juíza, a juíza Débora. Eu já falei um pouquinho em alguns slides anteriores, minha esposa gosta muito. Débora, uma juíza, uma profetisa, uma mulher realmente de Deus, que foi levantada por Deus para libertar o seu povo. E na época uma outra figura importante na história desse período era Baraque. Então você tinha a Débora, que era uma juíza, uma governante ali do povo de Deus, e você tinha Baraque. Baraque é como se fosse o general do exército. E eles estavam sendo oprimidos pelos cananeus. Os cananeus, eles tinham uma tropa,
e a tropa deles, eles tinham carruagens com roda de ferro. O que significava isso? Naquela época era muito avançado. Então o exército do inimigo, eles eram fortes. É como se eles tivessem, vamos dizer assim, os melhores tanques de guerra da época. E eles estavam com medo. Só que Deus falou para Débora, Débora, vai na frente, manda o exército porque eu vou dar a vitória. E Débora passou essa mensagem para Baraque. E o que Baraque fez com essa mensagem? A primeira reação de Baraque não foi uma reação de obediência. Baraque teve medo do milagre de Deus. Baraque disse para Débora, Débora, eu só vou para a guerra se você for. Baraque teve medo da palavra de Deus. Baraque não acreditou no momento zero e não teve fé. Ou seja, ele se retraiu espiritualmente, ele se retraiu emocionalmente. E por causa disso, ele mesmo foi avisado que a glória da vitória não viria sobre ele, ou seja, ele não receberia o prêmio da vitória por causa disso. E aqui nós tiramos uma lição muito importante. Você que está lendo a Bíblia, você que está participando deste curso. Toda vez que você lê um versículo, toda vez que uma palavra de vitória é lançada pela sua vida, a consequência de você receber um milagre ou não vai depender de como está o seu coração. Reflita sobre isso. Se você está esperando algo de Deus, por mais que pareça difícil de acreditar, diga um amém. Acredite, creia, tome uma atitude positiva, vá para o combate. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Muitas pessoas estão com um problema financeiro, algumas pessoas talvez que estejam nos assistindo está desempregada. E eu falo para vocês, eu faço uma oração em nome de Jesus, Jesus vai abrir uma porta. E eu te pergunto, qual é a primeira resposta que vem no seu coração? Que sim, que vai acontecer ou que tá difícil, não sei, talvez. Reflita consigo mesmo. Faça uma pergunta para você mesmo. Toda vez que um versículo ele é lido durante a aula, toda vez que uma palavra de vitória é declarada, qual a sua reação dentro do seu coração? É uma reação de acreditar e dizer um amém? E pessoal, um ensinamento importante, toda vez que uma palavra de bênção é liberada, você valida essa palavra dizendo amém. Quando eu falo Deus abençoe você e você diz um amém, você validou essa bênção espiritualmente. Se você não falar um amém, se você falar simplesmente um obrigado, saiba que biblicamente você não validou essa bênção sobre a sua vida. Isso parece bobo, mas é fundamental termos este entendimento e colocarmos em prática. Bom, voltando aqui, nós podemos ser Baraque ou nós podemos acreditar e ir para um combate. E veja, a vitória de Deus ela é baseada em dois pilares. O primeiro pilar é acreditar e não ser como Baraque. Acredite no primeiro momento. E o segundo pilar é ir para o combate. Você tem que acreditar e você tem que se esforçar. Você tem que ter fé e você tem que se esforçar. Baraque não teve fé no momento inicial, mas ele se esforçou e recebeu a vitória. Só que a glória não veio para ele, veio para outra pessoa, assim como Débora já tinha informado antes da batalha. Então vamos pegar esse exemplo e vamos andar pela fé. Toda vez que uma pessoa liberar uma palavra, toda vez que você estiver lendo a Bíblia, nós estaremos lendo
agora a vida de Cristo. E nesse período de leitura você vai ler milagres, você vai ler maravilhas, você vai ver a prosperidade de Deus, você verá a cura de Deus, você verá ensinamentos. E toda vez que você estiver nesse processo de leitura, no seu coração, vá dizendo amém, no seu coração, vá declarando isso sobre a sua vida e principalmente a bênção vem por acreditar e por obedecer. E aqui obedecer eu digo se esforçar. Coloque em prática tudo aquilo que você está lendo, tudo aquilo que você está recebendo. Isso é esforço, porque algumas pessoas têm um conceito errado das coisas. Elas acreditam que só ter fé e ficar sentada no sofá de casa esperando o milagre acontecer, me desculpa, mas não existe uma base bíblica. Veja que neste tempo, no tempo de Juízes, Deus, ele perdoava o seu povo. Deus, ele declarava que teria vitória através da boca de um juiz, mas o povo tinha que se esforçar. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você se arrepende, tem misericórdia de Deus sobre a sua vida, tem perdão. Deus libera uma palavra sobre a sua Bíblia. Deus liberou a Bíblia sobre a sua vida. Ó glória, isso, diga um amém. Deus liberou a Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para a sua vida. Ele liberou sobre a sua vida. Então você tem que acreditar. E o terceiro, você tem que colocar em prática. Porque aí sim, você viverá o sobrenatural de Deus. Amém? Não seja como Baraque. Acredite, levante e batalhe crendo no Senhor, porque a vitória chegará sobre a sua vida em nome de Jesus. E para fechar a aula de hoje, eu gostaria de falar sobre um outro juiz. Eu gostaria de falar sobre Sansão. Talvez você já conheça, né? Você já ouviu falar de Sansão, aquele homem que tinha longos cabelos, ele tinha uma força inacreditável que conseguia vencer todos os seus inimigos. Pois bem, deixe-me te contar a verdadeira história bíblica sobre a vida deste homem. Então, vamos lá. De novo, né? O conceito é o mesmo. O povo de Deus, né, estava em pecado, eles abandonaram Deus, eles estavam adorando outros deuses, eles estavam sendo desobedientes, e aí eles estavam sofrendo na mão dos filisteus. Por causa do quê? Por causa do pecado. Num determinado momento, o povo se arrepende e aí Deus levanta Sansão para ser um juiz, Sansão para libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus. E a história de Sansão, o início da história de Sansão é maravilhoso, porque Sansão nasceu de uma mulher que era estéril. O anjo do Senhor aparece para seu pai e diz que a mãe estaria grávida de um homem que seria o libertador de Israel e que este homem deveria ser separado, ou seja, este homem tinha que ser um homem santo, dedicado à obra de Deus. Esta que foi a proposta do anjo para os seus pais, né? O anjo falou, olha, Sansão, este homem que está nascendo, ele tem que ser um nazireu. Nazireu, para facilitar o entendimento aqui, pessoal, é uma pessoa consagrada a Deus, separada para a obra de Deus. Então ele não podia fazer algumas coisas, como por exemplo, ele não podia se relacionar com uma mulher, por exemplo, dos filisteus. Ele só podia se relacionar, só poderia se casar com uma mulher do povo de Deus, só para dar um exemplo aqui. E por causa, né, deste início maravilhoso, desse propósito, o Espírito de Deus vinha sobre Sansão e ele tinha toda aquela força para destruir os seus inimigos. Em todo momento de dificuldade, em todo momento de tribulação, o Espírito de Deus vinha sobre Sansão e Sansão trazia vitória
para o povo de Deus. Só que a vida de Sansão não foi uma maravilha plena, pessoal, não foi. E por que não foi? Porque Sansão, ele não andava fielmente no propósito que Deus tinha escolhido para ele. Muitas das vezes, o próprio juiz Sansão cometia o mesmo pecado que o povo de Deus cometia. Sansão era rebelde. Sansão era desobediente. Sansão era um homem que tinha um orgulho próprio muito grande. E por causa disso, o final da vida de Sansão não foi agradável. Um homem que foi levantado para ser um libertador foi um homem que virou palhaço na mão dos seus inimigos. Veja essa passagem, Juízes 16 e 25, vou ler só um pedaço. Começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los. Ou seja, Sansão, aquele homem que nasceu para libertar o povo de Deus, aquele homem que nasceu com um propósito lindo, virou palhaço na mão de seus inimigos. E por que isso aconteceu? Pela sua arrogância, pela sua vaidade, pela sua desobediência. Nós temos que aprender algo com Sansão. A nossa vida não precisa ser como a vida de Sansão, porque este homem sofreu. Furaram os olhos de Sansão e colocaram este homem que era muito forte para fazer o processo de moagem. Naquela época eles usavam animais para fazer a moagem do trigo e colocaram este homem para ficar ali na moagem do trigo. Mas este homem não precisava ter passado por isso. Ele passou por isso por causa de suas atitudes. O plano de Deus, o propósito de Deus para a vida de Sansão era ser o quê? Que ele fosse um libertador e não que ele fosse um sofredor. Sansão só sofreu por causa dos seus pecados próprios, por causa da sua rebeldia. A nossa vida, pessoal, não precisa ser uma vida de sofrimento. E talvez a gente esteja sofrendo algo por causa de nossas próprias atitudes. Você que está me assistindo nessa noite, eu tenho certeza que o plano que Deus tem para a sua vida é maravilhoso. Eu creio que muitos que estão me assistindo aqui têm o mesmo propósito que Sansão tinha, ser um libertador. Você que está me escutando nessa noite, Deus te levantou como um libertador da sua família, como um libertador da sua geração, para que vocês vivam o sobrenatural de Deus, para que vocês vivam um período de paz. Você já parou para imaginar isso? Porque vamos pegar aqui a aula de hoje. Deus levantava juízes para que o povo tivesse um período de paz. Deus te levantou como um juiz para que as pessoas que estão ao seu redor vivam na paz de Deus. Quem não gosta de viver na paz de Deus? Se você já experimentou a paz de Deus, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não experimentou a paz de Deus, eu te faço um convite. Se proste ao Senhor. Se levante como um juiz temente a Deus para você viver a paz de Deus. Mas aqui é muito importante. São as nossas condutas diárias. O que significa ser palhaço na mão dos inimigos? Toda vez que nós paramos de olhar para Deus e olhamos para as outras coisas, por exemplo, adorar o dinheiro, adorar outras coisas que não são aquilo que Deus tem para a sua vida. Adorar o dinheiro, só deixa eu refrasear isso aqui para ninguém me entender mal. Adorar mais o dinheiro do que adorar a Deus. Colocar outras coisas no lugar de Deus. Lembre-se,
do primeiro mandamento que foi dado no Monte Sinai. O primeiro mandamento qualquer: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, se você ama uma coisa mais do que você ama a Deus, você está colocando um Deus, seja o dinheiro, seja a vaidade, seja a luxúria, seja a cobiça, no lugar de Deus. E se você está com isso, cuidado, porque tempos difíceis podem chegar. Mas nós estamos reunidos aqui como os libertadores e nós já aprendemos muito na aula de hoje, que o caminho para a paz, o caminho para a felicidade, o caminho para a prosperidade é colocar Deus em primeiro lugar. E nunca relaxar nessa questão. Não fazer como o povo de Deus fazia neste período de abandonar a fé. Eu quero te encorajar nessa noite para que uma chama nova acenda no seu coração, uma chama de comprometimento diário com Deus. E uma forma de você ter esse comprometimento diário com Deus é, além de assistir às nossas aulas, além de você orar todos os dias, porque nós já ensinamos, nós já falamos sobre isso, ler a Bíblia todos os dias e colocar em prática. Ler a Bíblia através desse propósito. Nós teremos aí quase mais de 2 meses lendo a Bíblia todo dia. Faça esse propósito, porque assim você estará colocando Deus em primeiro lugar. E eu já declaro sobre a sua vida um tempo de paz. E quando o tempo de paz chega na sua vida, você não vai se preocupar com doenças, problemas financeiros, problemas de relacionamento, porque a paz do Senhor, ela vem para equacionar todas as áreas que estão passando por dificuldade. Mas não esqueça o que nós aprendemos hoje sobre pedir perdão a Deus, obedecer a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Saiba que Deus te fez com um propósito especial, maior do que você já imaginou. E eu creio, baseado no que nós vimos hoje, que Deus te levantou para você ser um juiz do seu tempo, para você ser um governador temente a Deus, que traz a paz de Deus sobre a vida de muitas pessoas. Saiba que Deus tem uma responsabilidade sobre a sua vida. E quando eu falo que Deus tem uma responsabilidade para você sobre a sua vida, não tenha medo, porque é maravilhoso, porque é gostoso poder contribuir a bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. Mais uma vez, eu te encorajo nessa noite e eu clamo para que o Espírito Santo de Deus acenda uma chama dentro de você, uma chama de uma pessoa libertadora e temente a Deus. Amém? Eu gostaria de encerrar a aula de hoje com uma oração. Eu gostaria de estar orando por esse propósito, para que Deus nos levante como juízes, como governantes, assim como Débora foi uma mulher temente a Deus, uma mulher que ouvia a voz de Deus e direcionava o povo para um período de paz, porque isso é o Evangelho. O Evangelho ele é coletivo. Deus usa a sua vida para abençoar a vida de outros, e quando outras pessoas são abençoadas através da sua vida, você é abençoado. Amém? Então, vamos terminar a aula de hoje. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e abrisse o seu coração. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço pela aula de hoje, pelos ensinamentos, e nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, se habita em nós algum pecado, alguma rebeldia, meu Pai, se em algum momento nós nos desviamos dos teus caminhos, nos perdoe, ó Senhor. Nos perdoe, ó Senhor, porque muitas vezes nós fizemos coisas que nós não estávamos sabendo.
E nós já podemos sentir nessa noite, meu Pai, o Teu perdão, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. E agora nós te pedimos, ó Pai, levante, Senhor, levante um juiz, levante um governador em nossas vidas para nos trazer esta paz, para nos dar esta vitória. E também, Pai, muitos aqui estão com vontade de se tornar um juiz, de se tornar um libertador, um governador que irá levar a Tua paz para a vida de outras pessoas. Espírito Santo de Deus, nos capacite. Espírito Santo de Deus, nos use para levarmos a Tua paz para a vida de outras pessoas. Ó Senhor, levante um juiz que trará para os nossos dias uma prosperidade para a vida daquelas pessoas que estão precisando. Um juiz, um governador de Deus. Meu Pai, eu estou falando aqui no sentido espiritual e não político, que trará, ó Senhor, a cura, que trará a paz, que trará a união nos lares, nos relacionamentos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua mão esteja agora sobre a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, que todas essas pessoas possam sentir o Teu amor, meu Pai. Ó Deus, o Senhor também me mostra, meu Pai, o Senhor me mostra nessa noite que tem mulheres aqui que estão assistindo esta aula, que serão levantadas como a Débora, e que estas mulheres serão usadas por Deus para levar a paz de Jesus para a vida de muitas pessoas. Amém, Deus. Se você sentiu isso no coração, de ser uma pessoa levantada por Deus para levar a paz de Cristo para muitas pessoas, digam amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho e deixar o joinha. Se você tiver dúvidas sobre a leitura bíblica, aqui na descrição desse vídeo tem um link para download, ou nos envie um e-mail, ou se você conhecer alguém, pode enviar um WhatsApp, que nós também mandamos por WhatsApp também. Chave do sucesso para a leitura bíblica é perseverança. Não deixe acumular um dia com o outro, porque depois ficará mais difícil. Deus abençoe e até a próxima aula.